Consigo alterar a minha aposentadoria para aposentadoria por deficiência? O que é essa aposentadoria, né? Como ela é feita? Quem tem direito a essa modalidade de aposentadoria, né? E como que é, né, solicitado isso junto ao INSS. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se não nos conhece ainda, meu nome é Augusto Torre, advogado, especialista aí em direito previdenciário, né? Então, toda terça e quinta-feira a gente traz vídeo aqui relevante referente ao direito previdenciário. Se não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se, curta aí nossos vídeos para você não perder nada, tá bom? Na sexta-feira, a gente tem aqui o hábito de trazer respostas às perguntas diretas feitas aqui pra gente, que é o nosso quadro Papo Previdenciário. Então, se quiser participar, basta deixar aqui nos comentários, que a gente solicita os comentários dos inscritos e, consequentemente, responde de uma forma direta, tá bom? Bom, é muito comum no direito previdenciário as pessoas solicitarem um tipo de aposentadoria sem antes disso fazer um planejamento, entender quais as regras de aposentadoria que existe, né? Em qual situação que a pessoa se encaixa ou não. Então, aí o segurado vai lá, verifica lá no meu INSS, identifica que tem condições de solicitar um pedido de aposentadoria e acaba fazendo a solicitação desse pedido de aposentadoria, que ele acredita ser o mais benéfico naquele momento que ele solicitou. Então, às vezes ele não fez um planejamento, às vezes não buscou o apoio de um profissional, e isso é muito comum, infelizmente, né? E aí passa-se um tempo e ele acaba se questionando, né, se essa foi a melhor escolha em solicitar aquele benefício naquela situação, se não foi a melhor escolha, se tem umas outros tipos de opções, né, que ele pode ser melhor e mais benéfica a ele, e aí, consequentemente, depois que o segurado já está solicitando, já está recebendo benefício, e aí ele vem no escritório: olha, doutor, eu quero saber se está correta a minha aposentadoria, se tem direito de fazer um tipo de revisão ou não. O ideal, pessoal, é que nenhuma aposentadoria tivesse direito a um tipo de revisão, porque ela estaria totalmente correta, já estaria com planejamento previdenciário adequado, já tinha solicitado o benefício da forma correta, né? Esse é o ideal, esse é o essencial para a gente aí trabalhar direitinho. Você evita judicializar processo, evita recursos administrativos, enfim, solicitações administrativas, né? Desafoga a máquina estatal aí, desafoga o judiciário, porque você já fez o negócio da forma correta. Mas na grande maioria dos casos não é assim que funciona, e aí a pessoa acaba verificando se tem direito de revisar, tem direito de fazer algum tipo de coisa referente àquele benefício que ele acredita que está errado. E uma das opções que a gente tem aí no mercado de trabalho é de você fazer a conversão da sua aposentadoria, né, em outra modalidade de aposentadoria. E aqui o que a gente está discutindo é converter a sua aposentadoria por tempo de contribuição, outra modalidade que você recebe, da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência. E aí o primeiro ponto que você vai ter que identificar é, primeiro, se eu me encaixo nessa situação, né? Então, vou trazer alguns requisitos básicos aqui. Só vão se encaixar nessa situação quem aposentou de 2013 para frente. E por que isso? Porque a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência regulamentada aí pela Lei Complementar 142 de 2013. Então, se você aposentou depois de 2013 e tem uma deficiência aí de pelo menos 2 anos antes de 2013, a partir de 2011 você tem uma deficiência aí, sim, você pode fazer essa conversão. Então, o primeiro critério é analisar se você está dentro desse lapso temporal, de 2013 até a data de hoje, por exemplo, é uma das possibilidades que você tem que ter aí, uma das condições, né, melhor dizendo, que você tem que ter para conseguir fazer essa conversão. Segundo requisito que você tem que verificar é se é viável ou não fazer esse tipo de conversão de benefício, né? Se, olha, tudo bem, eu tenho essa aposentadoria aqui que eu já recebo, se eu discutir a minha deficiência, fazer a conversão, para quanto que vai melhorar o meu benefício? Então, a gente tem aposentadorias aí, né, antes da reforma da Previdência e depois também da reforma da Previdência, que tem a incidência do fator previdenciário. Então, muitas vezes o fator previdenciário pega muito, né? Ou seja, você tem um desconto muito grande no valor da sua aposentadoria, coisa que não tem na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, isso é um dos fatores, né? Então, você vai analisar: eu já sou aposentado depois de 2013, já faz um tempo que eu tenho a minha deficiência, talvez sua deficiência até congênita, e você nem sabia que essa modalidade de aposentadoria. Outro requisito: o fator previdenciário foi inserido aqui na minha aposentadoria, está comendo 50%, 40% do valor do meu benefício. Seria mais viável eu pegar outra modalidade de aposentadoria, tá? Isso é mais viável. Outra situação: quem aposentou depois da reforma, que tem 100% de todo o período contributivo, ao invés de 80% das maiores contribuições, também é uma possibilidade viável aí, de verificar a conversão da aposentadoria na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, ou seja, o ideal é você aí, né, saber direitinho os requisitos que vale a pena. Aposentei depois de 2013,
tem uma deficiência e aí vamos buscar orientação, vai atrás de um profissional para verificar a viabilidade ou não. E aí a pessoa fala, não, legal, mas como que eu vou saber se eu sou deficiente ou não quando o INSS me enquadra como deficiente? Porque a gente, de um modo geral, tem na cultura, né, que deficiente é aquela pessoa que necessariamente ou está numa cadeira de rodas ou tem amputação de um membro, né, e não é bem assim que funciona para o INSS. Para o INSS, ele utiliza o que a gente chama aqui índice de funcionalidade. Então ele vai analisar a funcionalidade, tá, daquele segurado de acordo com aquela deficiência. Então um problema na coluna pode se enquadrar como deficiência, um problema no joelho pode se enquadrar como deficiência, um problema na visão pode se enquadrar na deficiência. E aí aqui eu trouxe para você identificar junto comigo o índice de funcionalidade que é utilizado pelo INSS para enquadrar você como deficiente. Então o INSS, o médico e o perito social, né, tanto o médico perito quanto o perito da assistência social, eles fazem o preenchimento desse formulário para enquadrar você como deficiente ou para não enquadrar como deficiente. Lembrando que a gente tem 3 critérios de deficiência, né? Deficiência leve, moderada ou deficiência grave, e aí vai depender de cada situação. Outra situação que seria a ausência de deficiência. Então, vem comigo para você entender como que é feito o preenchimento desse índice de funcionalidade. Vem para a tela. Então, olha só, aqui a gente tem o índice de funcionalidade brasileiro, né, que é utilizado pelo INSS para enquadramento na aposentadoria da pessoa com deficiência. E você pode verificar que o que eles utilizam aqui são 7 domínios. Então, a gente tem aqui o domínio sensorial, né? Depois a gente tem o domínio de comunicação, depois nós temos o domínio de mobilidade, domínio de cuidados pessoais, domínio da vida doméstica, domínio educação, trabalho e vida econômica e o domínio socialização e vida comunitária. Então verifica que eles vão analisar esses 7 domínios do segurado antes de concluir se ele é deficiente ou não. Por exemplo, no domínio sensorial, ele tem dificuldade em ver ou ele tem dificuldade em ouvir, e eles vão colocar a pontuação aqui que eles classificam você como dificuldade ou não. Lembrando, pessoal, que a pontuação ela é em 4 setores, né? Ou seja, 4 tipos de pontuação. Ela é 25 pontos, ou é 50 pontos, ou é 75 pontos, ou é 100 pontos. Então, quanto maior a pontuação, menos enquadramento de deficiência. Quanto menor a pontuação, melhor o enquadramento de deficiência. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui, onde eu explico melhores sobre esses fatores aí de pontuação, como é enquadrado, o que é considerado cada tipo de pontuação. Eu vou deixar aqui na tela também para você identificar. Se quiser depois você dar um print também, não tem problema nenhum, tá? Voltando, né, ao fator lá de índice de funcionalidades, aqui depois eles vão analisar, né, o domínio de comunicação, como que esse segurado se comunica e recebe mensagens, como que ele se comunica para reprodução, né, produção de mensagens, como que é a conversa com ele consegue discutir bem, ele consegue utilizar dispositivo de comunicação à distância, domínio de mobilidade, né, como que é o domínio de mobilidade dele. Ele consegue mudar e manter a posição do corpo, consegue alcançar, transportar e mover objetos, movimentos finos da mão, ele tem dificuldade, não tem? Como que é para deslocar-se dentro de casa, né? Como que ele se desloca dentro de casa, deslocar dentro de edifício que não seja a própria casa, deslocar-se fora da sua casa e de outros edifícios, usar transporte coletivo, como que é, utilizar transporte individual. Então veja que tem vários domínios a serem analisados aqui pelo INSS para enquadrar você como deficiente. Volta aqui para a gente. Então o que eu sugiro que você faça? Analise esse índice de funcionalidade, que eu vou deixar aqui também no link, vou deixar 2 links aqui para você. Um do vídeo onde eu explico como é feita essa pontuação certinha. Esse link também aqui do índice de funcionalidade, vou deixar para você ter acesso a esse formulário, que ele é importantíssimo. Faça uma autoavaliação com você, verifique se você tem possibilidade de se enquadrar como deficiente ou não, verifique se você já é aposentado ou não, se tem uma redução no valor da sua aposentadoria, e aí identificando essa situação, olha, eu sou aposentado de 2013 para cá, a minha aposentadoria está com uma defasagem em função ou do fator previdenciário ou de uma outra modalidade de aposentadoria que não seja tão benéfica quanto a por deficiência. Eu preenchi o formulário, verifiquei que eu posso sim me enquadrar como deficiente. Busque a ajuda de um apoio profissional para ele estar fazendo os cálculos para você e verificar a viabilidade, porque você pode sim fazer a conversão da sua aposentadoria em uma aposentadoria que seja mais benéfica. Ademais, o INSS ele já tem por obrigação fazer isso, já deveria ter feito. Se não fez, infelizmente eles foram ineficientes na análise aí de benefício do seu caso
e você pode solicitar aí, sem dúvida nenhuma, a conversão do benefício se enquadrar, se for benéfico, tá bom? Vem com a gente que nessa quinta-feira ainda tem vídeo novo. Até lá, tchau!